do panorama do Novo Testamento, pensando nas cartas gerais, hoje falando de uma carta bem pequenininha, né? Dos menores livros da Escritura, uma das menores cartas que nós temos em todo o Novo Testamento, que é a carta de Judas. E embora ela seja uma carta tão curtinha, o seu conteúdo é denso, é um conteúdo pesado, por assim dizer, difícil em alguns pontos e muito necessário para todos nós. Dentre as cartas que nós temos no Novo Testamento, ela é a quarta das menores, né? A gente ela fica atrás de Filemon, de 2ª João e de 3ª João, que são as cartas mais curtas antes dela. Uma cartinha que foi escrita por volta dos anos 67, entre 60 e 80, vão posicionar essa carta. Alguns colocam um pouco antes do ano 70, outros colocam um pouco depois do ano 70, pelo fato de que Judas não fala sobre o evento mais importante da igreja primitiva ou da história de Israel, que aconteceu no ano 70, mais próximo aqui da escrita, que foi a própria destruição de Israel, a destruição do templo de Israel. Então, como Judas não fala nada a respeito disso, alguns vão dizer que a carta é anterior ao ano 70. Então não dá para saber ao certo, mas há uma certa certeza de que está entre 60 e 80. O que nos mostra que é uma carta anterior à carta de João, que nós vimos no nosso último encontro, mas ele trata de assuntos que João tratou nas suas 3 cartas. É uma carta que é posterior e até junto com algumas das cartas de Paulo, e também vai tratar de assuntos que Paulo tratou. E é uma carta que não sabemos se ela é antes ou depois de Pedro, mas está bem juntinho ali, meio que contemporâneas as 2 cartas, que são cartas muito similares, principalmente a 2ª carta de Pedro. Nós vamos ver que há quase que uma equivalência direta entre a 2ª carta de Pedro, principalmente o capítulo 2 de 2 Pedro, com a carta de Judas. Judas, que tem só 25 versículos, nós vamos encontrar praticamente a repetição do capítulo 2 e um pouquinho do capítulo 3 da 2ª carta de Pedro, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Então, Judas é essa última carta das 8 cartas gerais que nós temos, se nós não considerarmos aí Apocalipse dessa perspectiva epistolar, né? Embora exista ali também características de epístola. Como o próprio nome já diz, e nós por tradição já chamamos, essa carta de Judas é uma carta de autoria de Judas, né? Então fica fácil entender isso, não só historicamente, pela tradição da igreja, pelo testemunho da igreja, mas porque nessa carta nós vemos o próprio autor dando o seu nome, né? Ele diz aqui, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas é este autor. Judas, que é um nome bonito, com um significado muito bonito, né? O problema é que tem um Judas na história que estraga o nome. E hoje em dia você chamar alguém de Judas é um insulto, né? Embora o nome Judas não carregue esse peso. Na verdade, Judas é um dos nomes mais famosos dentro da história de Israel. E assim era dentro da história do próprio Novo Testamento. Porque Judas é a versão grega do nome Judá, né? Judas é Judá, que vem da ideia de Judá, ou Iehuda, né? Que é o nome de um dos filhos de Israel, né? Um dos filhos de Jacó. Uma tribo vai ter este nome, a tribo de Judá. Tribo, inclusive, da qual descende o próprio Jesus. Então, o nome Judá, que significa louvor, ou exaltação a Deus, né? A ideiazinha aqui esse Hzinho, esse re que fica aqui no finalzinho, é muito comum em alguns nomes judaicos que fala sobre o nome de Deus, né? E esse Ie aqui também, ó, ajuda muito nisso, né? O Yod e o Re são parte do nome, do tetragrama que é o nome de Deus. Então era muito comum nomes que começassem com Ie, ou que terminasse com Ias, ou que terminasse com Iá, né? Que era a ideia de colocar o nome de Deus dentro do nome do indivíduo, trazendo aí alguma declinação disso, falando algum atributo de Deus. Então esse nome, Judas, vem da ideia de Judá. E só no Novo Testamento nós vemos 8 Judas, ou Judá, né? Na própria genealogia de Jesus, contada por Lucas, nós vemos 2 Judá, né? Um Judá filho de Jacó e mais um Judá. Aí nós vemos 2 apóstolos,
que tinha o nome de Judas, né? Um que é conhecido como Tadeu ou como Lebeu, que é o famoso Judas o outro, né? E o Judas famoso, que é o Judas Iscariotes. Além desse, lá em Atos capítulo 15, no famoso concílio de Jerusalém, quando eles decidem lá a carta que vão enviar para as igrejas gentílicas, falando que eles não precisavam estar debaixo das regras que eram para os judeus, então a circuncisão, as guardas de dias festivos e etc. Quem vai levar essas cartas junto com o apóstolo Paulo, um desses que é enviado, é um homem chamado Judas. Esse Judas também vai. Há um outro momento em Atos que os apóstolos estão pregando, aí eles são presos, aí então fica aquela, o que nós vamos fazer com eles? E tem um homem muito sábio chamado Gamaliel, lembra de Gamaliel? Gamaliel é a voz que pondera ali sobre o que eles devem fazer, e Gamaliel vai dizer, olha, se for algo que é de Deus, não adianta lutar contra. E se for algo que não é de Deus, a gente não precisa lutar contra, porque vai falhar essa empreitada desses tais discípulos. E ele diz, lembrem daquilo que aconteceu com Judas. E ele cita um Judas, que não é o Iscariotes, é um outro Judas, que era um arruaceiro, um revolucionário, que começou um movimento, tinha discípulos, e esses discípulos também se dispersaram com o tempo. Então Gamaliel vai dizer, ó, lembra que aconteceu com Judas? Não vamos lutar contra os cristãos, vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Então mais um Judas que é apresentado aí, desses que eu estou falando, desses 8 que nós temos só no Novo Testamento. Então Judas é um nome muito comum, né? O mais famoso, talvez, que é o primeiro, né? O original, é o Judá, filho de Jacó, aquele que de onde vem toda a tribo de Judá, né? Então aqui, esse Judas se apresenta como servo de Jesus e como irmão de Tiago. Só um detalhe que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, depois, ele usa uma estrutura tríplice para falar dele mesmo, né? Ele fala que ele é o Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E a gente vai ver que isso é muito comum na carta de Judas. Enquanto João gostava muito do número 7, Judas gosta muito do número 3. Ele vai fazendo vários grupinhos de 3 ao longo da carta. Uma carta tão pequena, e ele vai juntando coisas em grupinhos de 3. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então aqui ele se apresenta como Judas, irmão de Tiago, se diferenciando dos demais apóstolos. Porque o apóstolo Judas, o famoso Judas Tadeu ou Lebeu, ele não tem um irmão chamado Tiago. Ele é identificado como alguém que tem um pai que se chama Tiago. Então não é esse Judas. E também não é o Judas Iscariotes, porque por motivos óbvios, né? Mas aí o que nós vemos é alguém que se distancia desse grupo apostólico. E ele coloca aqui esse homem como a sua referência. E a gente já falou sobre isso em outros momentos. Que no mundo antigo, a forma como alguém se identificava era conectando para que ficasse mais fácil saber de onde ele vinha. Então era muito comum alguém falar do seu antepassado mais famoso, seu pai, por exemplo, né? Ou da sua profissão, o que ele fazia, ou da região da qual ele vinha. A não ser que ele tivesse um irmão muito famoso, que é o caso de Tiago. Tiago, entre os cristãos, era muito famoso. Ele era a coluna da igreja em Jerusalém, ele era um dos principais do mundo antigo, da igreja primitiva. Mesmo não sendo um dos 12 apóstolos de Jesus, ele foi responsável pela igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, e teve uma voz muito ativa. Então Judas está falando a respeito deste irmão, que é o seu irmão Tiago. E por ser irmão de Tiago, logo ele também é irmão de Jesus, porque Jesus é o irmão de Tiago. A gente tratou sobre isso na nossa carta sobre Tiago, falando sobre essa questão de Jesus ter tido outros irmãos, né? De Jesus ter tido não só Judas e não só Tiago, mas ainda outros, que a gente vai ver de novo aqui um pouquinho mais à frente. Mas antes da gente falar dos irmãos de Jesus, novamente, é só mostrar aqui que esse Judas também se distingue dos próprios apóstolos, né? Ele diz, olha, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês. Parece que ele está meio se distanciando dessa ideia de ser um apóstolo, né? Então, mais uma amostra aí que não seria ele, o Judas Tadeu, e muito menos o Judas Iscariotes. Como eu disse, Jesus tinha outros irmãos, né? Quando Jesus está pregando na sua região, o que vão tentar fazer para desaboná-lo é dizer, peraí, a gente conhece ele.
A gente conhece, ele é o carpinteiro. Ele cresceu aqui e diz, olha, de onde vem tudo isso que ele faz? Né? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como faz essas tais maravilhas nas suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa deles. A gente tratou disso quando falamos sobre Tiago, essa ideia aqui de irmãos. Nós vimos que, ao longo da história, a tradição católica tem tentado dizer que essa ideia de irmão aqui pode também significar primo ou parente. E nós tratamos exatamente que é uma possibilidade. É uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade. E por que é uma possibilidade remota? Eu quero reforçar isso. Porque esse termo aqui, o termo adelphos, significa literalmente aquele que sai do mesmo ventre. É isso que significa a palavra adelphos. A palavra adelphos foi, inclusive, utilizada posteriormente pela igreja para falar da relação entre cristãos, chamados de irmãos, porque são filhos de um mesmo pai. Dentro da cultura judaica dos hebreus, de fala hebraica, às vezes usava esse termo irmão para falar de um compatriota ou para falar de um parente próximo. Né? Aí, se você fizer uma transposição da mentalidade hebraica para a língua grega, ou seja, falantes de grego que pensam em hebraico, poderiam dizer que esse título de adelfo ou de irmão, não é só para irmão de sangue, mas é também para a família estendida. Então é a gambiarra da gambiarra para dizer que esse termo significa primo. Porque existe uma palavra em grego específica para primo. E fora que, quando nós olhamos aqui, nós vemos uma lista, tá? E esse aqui é um argumento mais forte ainda. Nós vemos a lista de nomes, ligadas, inclusive, a Maria. E em nenhum momento de todo o Antigo e do Novo Testamento, em que aparece uma genealogia ou uma lista de nomes familiares, se coloca parentes. É sempre pai e filhos, ou pai e irmãos que vem desse pai. Então não há nenhuma outra genealogia, e também não era comum no mundo antigo qualquer genealogia que colocasse algum tipo de parente dentro dessas genealogias familiares que não fossem os da mesma casa, descendentes do mesmo pai. Não há paralelos em relação a isso em toda a Escritura. E também não era nada comum isso no mundo antigo. Quando um parente era mencionado, geralmente, quase que 100% das vezes, vem com fulano, filho de fulano, ou fulano da casa de fulano, sempre identificado este parente como sendo alguém lateral. Então dizer que o termo adelphos é para primo, é primeiro falar da exceção da exceção. Em segundo lugar, dizer que isso acontece dentro de uma genealogia é algo ainda mais impensado. Em terceiro lugar, se estamos falando de uma genealogia que tem primos de Jesus, que eram famosos, será que não deveriam citar o primo mais famoso de Jesus? Que era, inclusive, dessa região? Lembra qual que é o primo mais famoso de Jesus? João Batista. Então, se é para pontuar e para ressaltar a família famosa de Jesus, João Batista tinha que estar aqui. Agora, se isso não é o bastante para você, como eu disse, o termo adelphos, se usar ele para outra coisa que não o irmão biológico, é a exceção da exceção da exceção. E nós temos aqui Mateus, que usa esse termo para falar dos irmãos de Jesus. Nós temos Marcos, que usa esse termo para falar dos irmãos de Jesus. Nós temos Lucas, que usa esse termo para falar dos irmãos de Jesus. E nós temos Paulo, falando dos irmãos de Jesus, usando sempre o termo adelphos. Ninguém usa um outro termo senão o termo que é usado para irmãos biológicos. E Tiago usa o mesmo termo para falar da sua relação com Jesus. Nenhum destes. Então veja, usar o termo adelphos para primo é a exceção da exceção. Agora, 5 pessoas diferentes. E Lucas, inclusive, está escrevendo para pessoas de fala grega, que não pensam como hebreus. E ele usa esse termo. Paulo está falando com gentios. Na sua maioria, não têm conhecimento tão profundo das coisas dos judeus. Então, não pensam como hebraístas. E não usam os termos como os hebreus usavam. Então, dizer que esse termo é usado
e a tradução está errada para falar de irmão, para falar que é primo, tem que pensar na exceção, da exceção, da exceção elevada à enésima potência. Agora, se só isso já não te convenceu, se os meus argumentos não te convenceram, no que diz respeito a Judas, por exemplo, nós temos um autor antigo, o primeiro ele é considerado o primeiro dos historiadores cristãos, um homem chamado Egésipo. E ele vai falar algo sobre os descendentes de Judas, e isso depois foi vocalizado por Eusébio de Cesareia. A gente falou de Eusébio várias vezes aqui ao longo dos nossos estudos. E olha o que o Eusébio traz dos escritos de Egésipo. Ele diz: havia ainda, da parentela do Salvador, os netos de Judas, que era denominado irmão dele, irmão de Jesus, segundo a carne. Eles foram denunciados como membros da estirpe de Davi. O Evocatus fê-los comparecer perante Domiciano César. Isso aqui é por volta do ano 80. Tá? Então, no primeiro século, que esses netos de Judas estão comparecendo aí diante de Domiciano César. Este, como Herodes, tinha receio de uma vinda de Cristo. Aqui o contexto é o seguinte: Egésipo está dizendo que quando Domiciano assume o trono, uma das coisas que tinha medo é de qualquer tipo de revolução, alguma coisa que viesse a tentar destroná-lo ou algo do tipo. E sabia-se que da descendência de Davi, sabe? A descendência de Judá, passando por Davi, ainda tinha descendentes de Davi. E sempre que existe descendente de Davi, existe o perigo dos judeus reclamarem o trono, porque é por direito do judeu, ou da linha dos descendentes de Davi, reclamarem o trono. Então ele sabe, Judá é descendente de Davi. E os netos de Judá também. E aí Domiciano então manda chamar esses netos de Judá para ver se eles tinham alguma pretensão ao trono, né? Pretensão messiânica de serem os ungidos. E a história vai nos contar que eles mostram os calos nas mãos, eles falam que eles são trabalhadores, né? Que eles não têm muito dinheiro, eles têm 9.000 denários, isso entre eles, né? Dividido entre eles, que é o equivalente ali ao que eles tinham de terra para poder trabalhar. Então Domiciano libera os netos de Judas, porque eles não ofereciam nenhum risco ao império, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque aqui é dito por Egésipo que esse Judas, o avô desses meninos, é tido como irmão dele, irmão de Jesus, da parentela do Salvador, irmão dele segundo a carne. O termo que é usado, ou como nós usaríamos hoje, irmão de sangue. Não é irmão de consideração, não é irmão na fé, né? Não é irmão de Cristo em Cristo. É a ideia de alguém que é irmão segundo a carne. Então nós temos também esse indicativo histórico que conecta Judas como sendo o próprio irmão de carne de Jesus. Tá? Então, só para a gente lembrar quem é esse Judas. E aí ele também se diz como servo de Jesus. Ele não vai arrogar para si ser irmão de Jesus. Ele vai destacar somente Tiago. O que é interessante de novo, né? Tiago faz algo mais ou menos parecido. Tiago diz que ele é irmão de Jesus, mas ele também se chama de servo de Jesus Cristo. A ideia, a palavra servo é aquela palavrinha para escravo, alguém que se entrega, que se doa. E a gente pode voltar para toda aquela história que já pensamos em Tiago. Tiago, como os demais irmãos, não cria em Jesus a princípio, achavam que Jesus estava louco, mandou Jesus ir para Jerusalém, porque eles achavam que ele estava louco. Mas após a morte, ressurreição, Jesus aparece inclusive para os seus irmãos e eles se convertem e se tornam importantes na história da igreja. Não só Tiago se torna importante na história da igreja. Os demais irmãos de Jesus se tornam importantes na história da igreja. 1 Coríntios capítulo 9, lá no versículo 5, Paulo vai falar das prerrogativas que ele também poderia ter. Ele diz porque essas prerrogativas também tem Pedro e também tem os irmãos do Senhor, Adelfos, Quírios, né? Os irmãos de Jesus, também tinham essa prerrogativa de, inclusive, serem casados. Eles eram casados e eram enviados para missões. Tá? Então, ele se coloca aqui como alguém que está debaixo do senhorio de Cristo, que, novamente, é muito lindo saber que alguém que rejeitou Jesus durante uma parte de sua vida, quando tem um encontro com o Cristo ressurreto, esse se coloca nessa posição, não de bater no peito e dizer, olha com quem você está falando, eu sou irmão do chefe, né? Não, eu sou servo do Senhor, eu sou escravo do Senhor. Eu sou irmão do Tiago. Tiago vocês conhecem muito bem também, ele é o líder da igreja, né? E aí ele diz então, Judas, servo de Cristo e irmão do Tiago,
uma identificação tríplice. E ele vai dizer para quem que ele está escrevendo, né? Que não é identificado como um público local, como uma igreja regional. Ele usa aqui de novo a ideia tríplice de gente que foi aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Eu acho isso lindo, né? Quem são estes que estão recebendo a carta de Judas? Aqueles que foram chamados, que foram amados e que são guardados. Esse é um bom título para nós. Nós somos os chamados, amados e guardados. É muito bom lembrar disso. Nós somos chamados por Deus, nós somos guardados por Deus, nós somos também amados por Deus. E aí, então, a autoria é desconhecida, não tem a região, nem nada do tipo. Então, é uma carta que é universal, uma carta que é mandada para todo mundo, né? E aí ele diz que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. De novo, mais um grupinho de 3, né? Uma apresentação aqui que ele está dando essa saudação. Paulo fala graça e paz. Judas, que gosta de 3, ele fala misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. E como eu disse, essa estrutura tríplice vai se repetindo ao longo de toda a carta. Na apresentação, na qualificação dos destinatários, né, chamados, amados, guardados, né, na apresentação aqui na saudação de misericórdia, paz, amor. Mais à frente ele vai dizer como eram os apóstatas, lá no versículo 4, ele chama os apóstatas de ímpios, libertinos e daqueles que negam o soberano. Quando ele vai falar de exemplos de rebeldes que receberam o juízo do Senhor, ele vai falar dos anjos que receberam o juízo, vai falar do povo de Israel que entrou na Terra Prometida, ou que saiu do Egito rumo à Terra Prometida, mas que se esqueceu do Senhor e foram punidos pelo Senhor, e de Sodoma e Gomorra também. Usa 3 exemplos. Quando ele vai falar sobre o exemplo de pessoas que não só fizeram o que é errado, mas contaminaram outros, ele fala de 3 exemplos. Ele fala de Caim, ele fala de Balaão e ele fala de Corá. Então a gente vai vendo isso acontecendo aqui em todo o tempo. Lá no versículo 19, ele vai dar uma segunda descrição para os zombadores. Ele diz que eles promovem divisão, eles seguem os seus instintos e eles não têm o Espírito Santo. E por último, no finalzinho, na famosa doxologia, numa palavra de oração, né, ele vai dizer que a glória tem que ser dada àquele que é antes de todas as eras, agora e que será para sempre. Judas gosta muito desse grupinho de 3 ao longo de toda a sua carta. E ele, então, está escrevendo para gente, como eu disse, um auditório que é desconhecido para nós, mas que nós temos aqui na própria carta alguns indicativos, indícios de como eram essas pessoas. Primeiro, nós podemos dizer que eram pessoas que tinham conhecimento do Antigo Testamento, porque Judas faz alusão direta a pelo menos 9 passagens do Antigo Testamento, numa carta tão pequena, falando de eventos do Antigo Testamento de maneira muito rápida. Ele só cita, né, meio que dizendo que aqueles que estão recebendo essa carta já têm um conhecimento prévio do Antigo Testamento. E mais, estes tiveram um contato com os apóstolos. Como eu disse, no capítulo 1, verso 17 e 18, Judas vai dizer, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. E olha só o que ele diz no verso 18. Eles diziam a vocês, a ideia de alguém falando de maneira direta, fosse presencialmente, fosse por meio de cartas, e dizendo, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. Se você ler 2 Pedro 3:3, você vai ver exatamente essa frase. Essa frase aqui na boca do apóstolo Pedro. Então, gente que ouviu este tipo de ensino da boca, ele diz, dos apóstolos. Então aí especula-se qual seria essa região. E possivelmente seria a região novamente de Éfeso, porque é o grupo que recebeu mais do ensino dos apóstolos, não de um apóstolo. Eles receberam o ensino de Paulo, receberam as cartas de Paulo, receberam a presença e o ensino de Pedro, receberam a presença e o ensino de João, e agora Judas está escrevendo para eles mais de uma vez, né? Então, apontando aqui que eles conheciam os apóstolos. E como eu disse, a carta de Judas ela é muito semelhante, tem um conteúdo muito parecido com a segunda carta de Pedro, ao ponto de que ao longo da história estão dizendo que uma depende da outra, né? Então tem 3 possibilidades. Judas copiou o conteúdo de 2 Pedro, ou Pedro copiou o conjunto
de Judas, ou os dois têm uma base comum. Porque não é só pura coincidência, gente. E eu vou te mostrar aqui que não é só pura coincidência. A hipótese mais aceita nos dias de hoje é de que Judas é anterior e Pedro é posterior. Porque Judas é menorzinho, é compacto, e parece que Pedro está ampliando a voz de Judas. Então ele reorganiza, ele expande aquilo que Judas está falando. Então a teoria mais aceita hoje é que Judas já existia quando Pedro escreveu a sua segunda carta, então Pedro aproveita destes elementos para poder fazer e expandir a sua carta. E agora mostrar para vocês um pouquinho de como elas são mesmo muito parecidas. No capítulo, Judas só tem um capítulo, né? No versículo 4 diz: certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados, elas são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer que haverá no meio de vocês falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nós vamos ver um pouco mais detalhe. Judas vai falar muito sobre falsos mestres. E o capítulo 2 de Pedro, na sua segunda carta, é sobre falsos mestres. O tempo todo. Então aqui ele usa já essa ideia de gente ímpia ou de falsos mestres que negam o soberano Senhor. Ele usa a expressão o soberano Senhor. No versículo 6, ele fala de anjos como exemplo de gente que foi punida por Deus pela sua desobediência. Ele fala de anjos que não guardaram seu estado original, mas que abandonaram seu próprio lugar. E eles estão, então, guardados sob densas trevas, em algemas, para o juízo do grande dia. Pedro vai usar um exemplo muito parecido. Ele fala, pois não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes na escuridão, reservando-os para o juízo. Então, Judas fala, estão reservados para o juízo, estão acorrentados, estão aprisionados. Pedro vai dizer, estão reservados para o juízo, acorrentados, aprisionados. Né? E falando de anjos, usando como exemplo. Ainda, no versículo 7, Judas vai falar de outro exemplo, de Sodoma e Gomorra, essas cidades, que foram destruídas por causa da sua imoralidade e foram postas como exemplo de castigo. Pedro vai dizer a mesma coisa no capítulo 2, verso 6, reduzindo assim as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-os à ruína completa, tendo colocado como exemplo do que haveria de acontecer. Está vendo que a lógica está, inclusive, na mesma sequência. É como se você estivesse lendo as duas cartas paralelamente. Tem mais. O verso 8. Do mesmo modo também, esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam gloriosos seres celestiais. Pedro vai dizer no versículo 10 do capítulo 2, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, olha aqui, ó, rejeitam, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Insultam, difamam seres celestiais. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, um texto dificílimo de interpretar, ele diz, nem mesmo este Miguel, este anjo, né, este mensageiro, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Aí vai dizer que, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra as autoridades, sentença difamatória. Mesma expressão, falando de seres espirituais. Não acabou, tem mais. Verso 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas se corrompe. Veja que Judas estava com raiva mesmo dos falsos mestres, né? Mas Pedro não fica atrás, diz que esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, né? Seguindo o instinto natural, que não nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, olha, falam mal daquilo que não entendem, difamam, né? Na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, mais uma vez, a mesma ideia se repetindo. Tem mais, 11. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos
na revolta de Corá. Os 3 exemplos que ele fala de gente que contamina outros, né? Pedro vai usar um só, ele vai falar do caminho de Balaão. Então parece que a ideia continua seguindo, na mesma sequência. Mas, verso 12, aí ele começa a usar vários xingamentos. Judas usa vários xingamentos. São xingamentos da época, né? Mas são xingamentos. É árvore que é morta 2 vezes, sabe? Coisa assim, não faz nem muito sentido. Mas tudo bem, é xingamento. Aí fala, são pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Pedro é mais resumido, mas também xinga, né? Diz que esses tais são fontes sem água, névoa levada pela tempestade, olha, nuvens impelidas pelo vento, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Reservada a mais profunda escuridão. Mesmo juízo que Pedro fala é o juízo que Judas fala. Acabou? Não, tem mais. Verso 16. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. E Pedro vai dizer, porque falam com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejo libertino de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Então, de novo, a mesma ideia e a mesma construção. Tem mais uma? Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai dizer, para que vocês se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor, o Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Parece que Pedro está ampliando a ideia de Judas, né? Lembra que os apóstolos falaram? Pedro está dizendo, lembra que os apóstolos e que os profetas falaram, né? É a mesma ideia. E agora, por último, agora sim, o último, no versículo 18, ele fala, eles diziam, estes apóstolos, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. E olha o que Pedro diz, antes de tudo saibam que nos últimos dias virão os escarnecedores com as suas zombarias, os zombadores, andando segundo as suas próprias paixões, ou as suas ímpias paixões. Não sei você, mas parece para mim que as cartas são meio parecidas, né? Tem algum tipo de ligação. Ou Judas se inspirou em Pedro, ou Pedro se inspirou em Judas, ou ambos se inspiraram numa fonte comum, né? Então, a teoria que tem sido mais aceita hoje é que Judas é o anterior, porque é mais conciso, mais bruto, né? E Pedro é o que veio depois e aproveitou a sequência lógica de Judas e expandiu a ideia aí no capítulo 2. Então, destinatários desconhecidos, mas parece que eles conheciam bem o conteúdo apostólico e principalmente parece que eles conheciam um pouco da ideia de Pedro, né? Pedro tinha autoridade para falar com eles. E aí vem a ideia que talvez essa seja de novo a região de Éfeso, a região da Ásia Menor, a região que mais teve a presença apostólica de vários apóstolos e emissários dos apóstolos, a igreja que, a esta época, era o centro propulsor de evangelismo do mundo antigo. Lembra? Primeiro Jerusalém, depois Antioquia e, por último, Éfeso se torna a capital do cristianismo antigo, que vai fazer várias missões e levar o evangelho a tantos outros lugares. E qual é o tema que é tratado por Judas? Bom, nenhum tema novo para nós que estamos fazendo esse estudo sobre o panorama do Novo Testamento. Porque os últimos autores falaram exatamente sobre a mesma coisa, né? Sobre cuidado com os falsos mestres. De novo, será que esse era um ensino importante? Será que isso era algo só para o tempo dos apóstolos? Será que não se multiplicam ainda nos dias de hoje falsos mestres? João fala de falsos mestres, Pedro fala de falsos mestres, Tiago fala de falsos mestres, Paulo fala de falsos mestres. E agora Judas vai dizer a esses irmãos para continuarem na batalha pela fé. E fé aqui, Judas vai usar a ideia de um conjunto de ensinos. Não como fé no sentido de uma esperança, uma expectativa, uma vontade, um desejo de que as coisas aconteçam,
Na nossa cultura, a gente fala de fé, as pessoas logo pensam nisso, né? Eu tenho muita fé, ou seja, tenho muita vontade que certas coisas aconteçam, ou eu acredito muito que tal coisa vai acontecer, chamam isso de fé. Essa é uma forma de enxergar a fé. Mas na Escritura, principalmente nas cartas, a ideia de fé, geralmente, e quase que em todas as vezes, está falando do ensino dos apóstolos, ou daquilo que também é chamado de sã doutrina, o ensino ortodoxo, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, Judas vai falar para batalhar sobre essa fé, que ele chama a fé que nos foi deixada pelos apóstolos. Ou também, ele vai dizer mais à frente, de uma fé que é santíssima. Judas vai dizer que ele queria falar de outro assunto, mas que ele percebeu que era necessário falar para batalhar na fé, porque, de novo, os falsos mestres estavam se multiplicando. Então era necessário defender a fé verdadeira, defender o ensino verdadeiro. É assim que ele fala nos versos 3 e 4. Ele diz, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja o que Judas está dizendo. Ele diz, eu queria escrever para vocês sobre a nossa fé, sobre a nossa salvação, a salvação que a gente tem em comum. Ele queria escrever algo pastoral, algo gostoso de ouvir. Ele diz, mas tem um outro assunto que é muito mais urgente. O assunto é, se infiltrou no meio de vocês gente que está vivendo uma vida libertina e ensinando aquilo que não é ortodoxo. Gente que mostra na sua vida que não crê em Jesus e gente que, inclusive, nega a soberania do Senhor, nega que Ele é Senhor. Mesma ideia que nós vimos nas outras cartas. O proto-gnosticismo, aqueles que negavam a encarnação de Jesus, é essa galera que é o grande inimigo de dentro. Havia perseguição de fora, Império Romano, os judeus, mas havia o problema de dentro, os cristãos apóstatas que pregavam mentiras. Não só abandonaram a fé em Jesus, como foi ensinado pelos apóstolos, mas começaram a falar mal dos demais apóstolos, como era o caso que nós vimos de Diótrefes, que falava mal do apóstolo João, lá na sua terceira carta, mas também pregavam coisas que eram completamente contrárias ao ensino dos apóstolos, distorciam as palavras apostólicas. E Judas vai dizer, gente, eu tenho que escrever para vocês para exortá-los a continuar lutando, a lutar pela fé, essa fé que foi entregue de uma vez por todas para os santos. Uma fé que não muda. Veja, a fé bíblica, a fé ortodoxa não tem atualizações. Tem gente por aí querendo atualizar a Bíblia, né? Não, a fé a gente recebe. O ensino ortodoxo, ele é um conteúdo objetivo, ele não evolui, ele é algo que a gente preserva, ele é algo que a gente recebe. A gente não reinventa, a gente não atualiza, a gente guarda. A gente ouve, a gente aprende e a gente aplica. Podemos até atualizar a aplicação das nossas vidas, dentro dos nossos contextos, mas o conteúdo, o ensino, não é atualizado. Ele é ouvido, recebido, compreendido, aplicado e guardado. É isso que Judas está dizendo. Essa fé foi entregue para nós uma vez por todas. Não tem nova revelação. Não tem sonho que emende aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos deixaram. Paulo vai dizer, lembra muito bem, se alguém vier dizer um evangelho diferente desse, ainda que seja a gente, o nosso grupo, Paulo diz, seja considerado maldito, seja considerado anátema. João vai dizer na sua carta, na sua segunda carta, lembra o que ele disse? Se alguém traz para vocês um ensino que ultrapassa o ensino de Jesus, o ensino que vocês têm, não recebam. Ele é um falso mestre. A fé, o ensino de Jesus está consolidado e nós temos o acesso por meio da palavra. Tem até um grupo que se denomina cristão, vocês já falar da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Lembra desse grupo? Eles têm um livro, que é chamado Livro de Mórmon. E o subtítulo é Um Outro Evangelho de Jesus.
Paulo fala, não aceitem outro evangelho. E o texto é literalmente o outro evangelho de Jesus. Uma inspiração que o seu autor, né, o seu profeta, diz que recebeu em sonho um anjo chamado Moroni. Esse anjo trouxe para ele tábuas de ouro com uma escrita angélica, que ele não sabia o que estava escrito, mas que traduziu para ele, e aí é essa tradução que tem no livro de Mórmon. Né? Então, olha, o que passa disso, Paulo fala, não recebe, Judas está dizendo, gente, está escrito já, está reservado já, Jesus já falou, os apóstolos falaram, vocês conhecem, falando para esse grupo, vocês conhecem essa fé, vocês receberam, e receberam de uma vez por todas, não tem atualização, não tem revista corrigida e atualizada, a gente faz isso com tradução, mas com conteúdo, não faz isso com conteúdo, já foi recebido essa fé de uma vez por todas. Tá? Então, aqui, mais uma vez, a batalha é pela fé verdadeira, pelo ensino verdadeiro. Os crentes continuarem a batalhar. E, de novo, eu acho que esse é um assunto muito pertinente, né? Não só para os irmãos daquele tempo, mas também para os irmãos desse tempo. Para nós, irmãos do século XXI, né? Também é muito importante para nós. Na maioria das epístolas, esse é o assunto, e nós somos ensinados a tomar cuidado com os apóstatas. E, principalmente, tomar cuidado com aqueles que falam em nome de Deus aquilo que Cristo não falou. Aqueles que não usam o evangelho. Aqueles que não abrem a Bíblia e dizem assim está escrito. Aqueles que não buscam no texto o que o texto diz, mas buscam no texto aquilo que eles mesmos dizem e buscam pretextos para poder embasar as suas próprias vontades. Que é exatamente o que esse povo faz. Estes que estão aqui sendo denunciados por Judas. Eles eram aqui, são colocados como libertinos. Veja, são pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam a Jesus como único soberano e Senhor. Então, uma vida bagunçada que é resultado de um ensino errado. Vida errada e ensino errado. E sabe que isso é muito comum, né? Gente que quer viver do jeito que quer, e aí vão procurar uma teologia que funcione para o jeito que vive. Vão procurar uma lógica para embasar a sua vida. Então aí vão relativizar a escritura, vão falar que a escritura, isso aí foi dito naquele tempo, as coisas não são mais assim agora, né? Então essas regras, essas leis não se aplicam mais a nós e vão tentar de alguma forma tirar a autoridade do texto e dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Judas está dizendo que isso não é nada novo, isso não é coisa nossa aqui não, isso aqui já acontecia há muito tempo. Então uma vida que busca aquilo que quer ouvir. Mas que Tiago falou sobre isso também, né? Mas que Paulo falou isso para Timóteo também. Gente que está procurando ouvir o que quer ouvir. E ajuntam para si mestres que têm uma boa teologia. A teologia que cabe no nosso bolso. A teologia que cabe no nosso conforto. A teologia customizada. O Jesus acessível. Mas não acessível porque ele se faz acessível, como nos diz a Escritura, mas acessível nos termos culturais. O Jesus que se molda à cultura. A Bíblia que é lida a partir de um viés político, ideológico, através daquilo que se molda à nossa cultura. Isso não é nada novo. Judas diz, cuidado. Esse tipo de ensino a gente não ouve, a gente não engole, a gente não recebe. O que a gente faz com esse tipo de ensino? Luta contra. Batalha, denuncia, fala isso está errado. Judas, inclusive, xinga aqueles que fazem esse tipo de pregação que não está na Escritura, que levam as suas próprias ideias. Então, um resuminho da carta, depois que a gente já passou por quase toda a carta, né? Uma forma da gente organizar isso. Uma introdução que vai do versículo 1 ao 4, em que ele se apresenta, ele fala aquela saudação tríplice, né? Fala de misericórdia, graça e amor. E aí no versículo 3 e 4 ele fala sobre isso que nós vimos aqui, sobre batalhar pela fé diante da apostasia, diante do ensino errado. Né? Aí do versículo 5 ao 19 ele fala sobre o juízo que vem sobre os falsos mestres. Né? Por que a gente tem que batalhar? Porque esses rebeldes também vão receber juízo. O tempo deles vai chegar, de Judas. E aí ele usa aqueles 3 exemplos que eu falei de rebelião que foi condenada pelo juízo divino. O povo que saiu do Egito, que foi punido pelo Senhor, porque não se mantiveram na fé. Os anjos apóstatas,
que pecaram e são guardados então e acorrentados, e Sodoma e Gomorra, como esse exemplo. Depois ele vai falar mais à frente, lá no versículo 11 ao 13, sobre rebeldes que corromperam a outros, que é o caso de Caim, que depois do seu pecado vai e funda uma cidade, e essa é conhecida como a cidade do pecado, a cidade violenta, a gente vê lá em Gênesis capítulo 4, inclusive a descendência de Caim é uma descendência violenta. Depois nós vemos Balaão, que embora não conseguiu amaldiçoar os israelitas, lembra? Balaão é contratado pelo rei Balaque para poder amaldiçoar os israelitas, mas ele não consegue, ele só fala aquilo que Deus mandou e ele abençoa os israelitas. Mas posteriormente, o que ele vai fazer é enganar os israelitas para que eles cometessem todo tipo de pecado sexual e adorassem a outros deuses. E aí a ira do Senhor veio contra eles. Então não foi maldição de outros deuses que caiu sobre Israel, foi simplesmente a justa ira do Senhor, porque Balaque conseguiu fazer com que eles se contaminassem. E depois ele vai falar sobre Corá. Corá foi o levita, lá em Números 16, que quando o povo chega diante da terra prometida, manda uns espias, né? Lembra? Aí voltam os 12 espias, 2 têm um bom testemunho, Josué e Caleb, e os outros 10 falam, não vai dar ruim, a cidade é boa, mas o povo lá é forte, nós diante deles somos como gafanhotos. E diz, Números 16, que Corá, um dos levitas, tenta promover um motim entre as pessoas. Tenta fazer com que o povo se volte contra Moisés para matá-lo, eleger um novo líder e voltarem para o Egito. E o que Deus faz? Deus traz juízo sobre toda aquela geração, dizendo: vocês não entrarão no descanso. Só a próxima geração vai entrar no descanso. Então ele usa esses 3 exemplos. E aí é nesse bloco que ele vai usar aí aqueles vários xingamentos, né? Nuvem sem água, fonte sem água, e outros xingamentos bonitinhos que ele trata, né? E ele vai trazer então essas advertências que foram ditas. Ele diz: isso aqui não é nada novo, isso foi previsto, foi anunciado. E ele cita, inclusive, escritos apócrifos, dizendo que isso tinha sido anunciado. Falando que Enoque anunciou isso, que viriam falsos mestres. Então ele usa um exemplo antigo, Enoque, antigão, e ele fala também, mas os apóstolos falaram que isso ia acontecer, que os falsos mestres viriam. Pedro, Paulo, João falaram que isso ia acontecer. Então ele usa esses 2 exemplos. Aí do verso 20 ao 23, se por um lado ele diz que nós temos que batalhar pela fé, porque estão se multiplicando os falsos mestres. Aí ele diz por quê? Né? Porque virá juízo sobre aqueles que são apóstatas. Aqui ele vai nos ensinar como combater. Ele então exorta os cristãos a permanecerem firmes e a edificarem a sua fé. Né? Aqui ele vai falar sobre edificar a fé em alguns pilares. Lá no versículo 17, ele fala sobre a fé dos apóstolos, de guardar a fé dos apóstolos. Né? Então, dá para a gente aproveitar esse pilar. Mas ele vai falar sobre construir, edificar a fé através da oração. A oração no Espírito ele chama, ou seja, a dependência em Deus. Sobre se guardar na bondade de Deus, ou no amor de Deus, fazendo referência à obediência à palavra. E ele fala sobre ter esperança na vida eterna. Então, a esperança escatológica, sobre a obediência, guardar-se no amor de Deus, e sobre a oração. É assim que a gente vence os falsos profetas. Ficando naquilo que os apóstolos falaram, se mantendo em oração, olhando para a eternidade mais do que a gente olha para cá e obedecendo aquilo que o Senhor nos ensinou, se mantendo no seu amor e na sua vontade. E ele termina então com uma doxologia. Doxologia é uma palavra de louvor, né? Na minha opinião, a mais bela das doxologias que nós temos no Novo Testamento. Talvez até em toda a Bíblia. Nós temos alguns salmos que são muito bonitos, mas eu acho muito linda essa doxologia de Judas. Lá no versículo 24 ele diz: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Coisa mais linda, né? A doxologia de Judas. Ele começa dizendo que nós somos chamados, amados e guardados.
E ele termina exaltando o Deus, ele diz no versículo 24, ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensível diante da sua glória com grande alegria. Ele começa falando que é Deus que nos guarda e ele termina falando que é Deus que nos guarda. É o Senhor que nos dá a capacidade de nos mantermos em pé. Mas isso não significa que nós não temos que andar atentos, vigilantes. Aqueles dois famosos assuntos da Escritura que caminham lado a lado. A soberania de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos chama, é Deus que vai nos colocar, diz o texto aqui, que vai evitar que a gente tropece e que vai nos apresentar para Ele mesmo de maneira irrepreensível. É Deus que faz isso. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana. Vigiem, orem, fiquem nas palavras dos profetas, prestem atenção no ensino, as duas coisas que caminham lado a lado. É isso que a gente aprende com Judas. Que nós possamos aprender que nem todo discurso vem de Deus. Nem toda pregação em nome de Deus vem de Deus. Falsos mestres também ensinam. Falsos mestres também falam. E a graça sem transformação é só distorção do Evangelho. Nós podemos usar o Evangelho para pregar legalismo e sermos escravizados pelo legalismo. Mas podemos pegar o Evangelho e levarmos para a libertinagem e sermos escravizados pelos nossos próprios maus desejos. É possível falar de Deus sem falar de Deus. É possível usar a Bíblia e o nome de Deus e pregar a vontade de Satanás. Por isso é necessário defender a fé. Defender a fé não é opcional. Defender a fé é necessário. Não é só conhecer o Evangelho, não é só viver o Evangelho, é defender o Evangelho. É dizer, isso é doutrina de demônio, isso não é palavra de Deus, isso não foi o que Jesus ensinou. Judas nos ensina a batalhar pela fé e ensinar a fé verdadeira. Tomar sempre cuidado com aquela doutrina que se encaixa na nossa conveniência. Aquela doutrina que não nos confronta. Sim, a palavra do Senhor nos traz conforto, nos traz esperança, nos dá satisfação, sim. Mas a palavra de Deus não traz só isso. Ela traz muito confronto. Ela mostra exatamente o espelho do nosso coração e a necessidade que temos de mudar. Então, em ambientes onde só se fala coisas bonitinhas, gostosinhas, que a gente quer ouvir e aplaudir, não está pregando o evangelho todo. Quiçá, nem parte do evangelho. Porque o evangelho também fala dos nossos pecados. Porque quanto mais conscientes nós estamos dos nossos pecados, mais o evangelho se mostra escandaloso. Mais o evangelho mostra o seu poder. O poder de Deus para a salvação daquele pecador. Então, falar do evangelho é falar da nossa incapacidade também. E nos resguardarmos sempre na obra redentora de Jesus. E, como uma última aplicação, a graça de Deus demanda de nós uma vida integral como resposta. Vivemos de maneira diferente. O jeito como nós vivemos, a forma como nós vivemos, é o indicador externo mais confiável daquilo que de fato nós cremos. Podemos dizer muita coisa com a nossa boca, mas o jeito que a gente vive é o jeito mais fácil e mais confiável de nós sabermos o que é que de fato nós cremos. Posso dizer uma coisa e viver outra. E ao viver outra, mostro que de fato o que creio é diferente daquilo que falo. E aí sou levado para o cantinho da disciplina, para pensar um pouco mais e revisitar a minha fé e ver se a minha fé é fake ou se ela é verdadeira. Se é uma fé real ou se é sabor fé. Sabor Bíblia, sabor cristão. Né? Como o Rafa está aqui, e eu imaginei que essa pergunta viria, então eu tenho um adendo, um bônus aqui, né? Que é a ideia de o uso cultural e a inspiração canônica. Né? Judas cita aqui textos que estão fora do cano. Judas cita texto que está lá no livro de Enoque, no primeiro livro de Enoque. E alguns vão dizer assim, poxa, mas se ele cita Enoque, então Enoque é um texto canônico. Né? Então, se Judas cita Enoque, e ele vai citar ainda um outro trecho que fala sobre a morte e os últimos dias, né? Quando ele vai falar no versículo 9 sobre a disputa do corpo de Moisés por Miguel e o diabo.
De onde que ele tirou isso? Tirou de um livro apócrifo. Quando ele vai falar no versículo 14 e 15 da profecia atribuída a Enoque, de onde veio essa profecia? Do livro de Enoque. Então, quando ele traz isso, o que isso significa? A resposta direta é nada. O que isso significa? Nada. Essa é a resposta mais direta. Mas eu sei que você não ia se contentar com isso, né? Então, a segunda resposta é: são textos culturalmente conhecidos. Não é só Judas que faz isso. No tempo em que Judas está escrevendo e que outros apóstolos estão escrevendo, já circulavam vários textos entre os judeus. Textos que tinham um caráter histórico, mas que os próprios judeus não consideravam canônicos. Não estavam no cânon judaico, mas eram tidos como livros históricos e importantes, como é o caso, por exemplo, do livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus está na Bíblia hebraica, mas não no cânon hebraico. Está na Bíblia como um livro de apoio, de história, mas ele não é do mesmo tipo que o resto dos livros da Torá, do Nevim e do Ketuvim. Não é considerado pelos judeus como a mesma coisa. É um livro importante de história. É diferente de um livro inspirado. É um livro cultural importante. Então isso já acontecia nos tempos do Novo Testamento e da escrita do Novo Testamento. Isso mostra que são textos importantes, mas não necessariamente textos inspirados. Veja só, o apóstolo Paulo usa essa mesma lógica. Quando ele vai falar, lá em Atos capítulo 17, ele cita alguns poetas gregos. Isso significa que os textos gregos são inspirados, são canônicos, os textos que ele está dizendo. Quando ele fala sobre os cretenses, lá na sua carta a Tito, ele diz que eles são preguiçosos, como dizem os poetas de vocês. Ele está citando de novo poetas do mundo antigo. Ele está usando textos culturais, cultura, para poder, de alguma forma, aplicar a palavra, né? Então, isso não significa que a poesia grega se tornou parte da revelação. Há um outro momento também, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, em que ele vai citar provérbios populares. Isso não significa que os provérbios populares são inspirados, mas ele está fazendo a aplicação de algo da revelação usando a sua cultura. Isso era muito comum. Deus, ao registrar a sua palavra, ao revelar a sua palavra, usou pessoas dentro de uma cultura, dentro de uma língua, dentro de um tempo. Essas pessoas não foram possuídas, foram inspiradas e preservaram as suas características, a sua linguagem e a sua cultura. E se aproveitaram da sua cultura para explicar a revelação que receberam do Senhor. Então, quando Judas cita Enoque, quer dizer então que Enoque é canônico? Não. Significa que aquilo que Judas diz é canônico. É inspirado por Deus. E ele usa, inclusive, elementos culturais para poder trazer o seu ponto, fazer o seu ponto, tá? Então, né, só para explicar que a inspiração bíblica é assim: Deus inspira o autor e usa a linguagem do autor, usa o contexto do autor, usa a cultura do autor, e isso não diminui nem a escritura, mas também não canoniza aquilo que é citado.